Boa noite, eu sou a Milena. Eu sou o João Vitor. Beatriz. E vamos apresentar sobre o Museu Oscar Niemeyer. Ele é conhecido como Museu do Olho pelo seu formato. Bom, para começarmos nosso projeto, ampliamos uma imagem externa e interna do museu. Passamos para a folha vegetal e para a folha A3. E assim utilizamos essas medidas em nossa maquete. Bom, o Museu Oscar Niemeyer está localizado em Curitiba, no Paraná. Atualmente tem em seu museu 7.000 obras, conhecidas mundialmente e internacionalmente. O seu perímetro, a área total do museu, é de aproximadamente 35.000 metros. E as partes onde estão localizadas as obras são 17.000 metros. Seu primeiro prédio foi projetado por Oscar Niemeyer em 1967, fiel ao estilo da época. Ele era conhecido como Instituto de Educação. Ele tem o segundo maior vão livre do Brasil, de 65 metros. Ele foi reformado e adaptado para ser um museu, para o qual Niemeyer projetou o anexo lembrando o formato de um olho. Bom, Oscar Niemeyer é conhecido pelos seus edifícios em Brasília e também pelas suas obras espalhadas pelo mundo, que são mais de 600. Esse museu é uma representação artística no mundo inteiro. Bom, é importante lembrar que um dos organizadores que projetou o Museu de Oscar Niemeyer tem como referência esse olho em pensamento aos deficientes visuais. Existe a parte superior interna do museu, onde há aproximadamente 2.000 obras especializadas para os deficientes visuais. Então, há uma parte, dos organizadores que pensou diretamente nos deficientes visuais. Acabou. Oi, gente. Então, a gente fez o projeto da escola Orestate, que fica em Companhar, Dinamarca. Eu vou explicar como a gente fez a planta dessa maquete. A gente pegou a foto original da interna, ampliou para essa, mas não utilizamos folha vegetal. A gente utilizou essa mesa mesa de luz. E aqui dos lados ela acende a luz, então deu pra gente passar por cima. Essa é a parte de fora da escola. Essa aqui é a parte do lado de fora da escola. E essa aqui é a parte interna da escola. Eu vou falar sobre as inovações da escola, que uma das inovações são que o sistema de estudo dela, como por exemplo, o jeito que o professor explica é mais dinâmico, não tem meio que problemas com isso, por conta que eles usam mais a prática do que os livros, do que ficar lendo o livro e perder tempo com isso, eles usam mais a prática. O sistema dessa escola é bem mais amplo e bem mais avançado do que outras escolas originalmente, e isso também ajuda muito o ensino dos alunos. O sistema que o professor usa para explicar é que são 3 salas para um professor só, ou seja, nenhuma sala perde uma matéria, não fica atrasada em matéria, porque todas as salas aprendem todas ao mesmo tempo. É uma escola que só tem ensino médio, primeiro, segundo e terceiro ano do colegial. Também, além disso, a escola proporciona, se os alunos quiserem, uma bolsa de estudo, uma bolsa de estudo para fazer uma prova para os necessitados e tal, e um curso técnico. Existem 10 linhas de estudos, ou seja, 10 cursos técnicos que o aluno pode fazer se ele quiser, como ciências naturais, humanas, globalização ou robótica. E é isso. Eu vou falar sobre o espaço físico e arquitetura da escola. Aqui, a escola, primeiramente, ela foi construída Desculpa, moça, ela tá me tirando. Por uma construtora muito conhecida na Dinamarca e muito famosa mundialmente também. É uma das escolas mais conhecidas na Dinamarca por ser uma escola com uma estrutura física bem legal e também um método de ensino bem legal, que nem ele disse.
Todas essas janelas, elas são móveis e retiráveis. Tipo, se hoje está tendo uma atividade muito mais legal aqui, eles abrem essas janelas e deixam mais amostra aqui para ter uma comunicação com o pessoal de fora, para atrair alunos novos. E é isso. Obrigada. Pode ir? Bom, boa noite, meu nome é Vitor. Nós ficamos a nossa sala ficou com as escolas e casas do futuro. Nosso tema é sobre a Europa Oriental e nós pegamos essa escola em formato de gato da Alemanha. O nome dessa escola é Die Katzen e ela está localizada na cidade de Wolfsvorheia, na Alemanha, graças ao artista Tommy Unger, que foi quem teve a ideia e projetou a escola, já que ele sempre percebia que as crianças choravam ou por deixar os seus pais na porta da escola. Então ele teve essa ideia para que as crianças tivessem interesse em ir para a escola e ficassem felizes em ir para a escola, né? Fazia com que as crianças, facilitava com que as crianças ficassem mais tranquilas para ir para a escola. Essas foram as etapas que a gente fez antes de construir a maquete da parte interna e externa. Pegamos uma foto e ampliamos, depois passamos para vegetal e para A3, que foram com os toques finais para construir a maquete. Todo o espaço foi pensado para agradar as crianças e ser mais semelhante com um gato. As estruturas que brotam do teto lembram as orelhas, as janelas são os olhos e a porta de entrada não podia deixar de ser a boca. As inovações futurísticas são que eles não usam caderno, papel nem lápis, e sim tablets, lousas digitais, tudo informatizado. Bom, com o criativo e adorável trabalho de Unger, teve o contributo da arquiteta Aylan Susan Yondel, que deu origem à escola que recebe 100 alunos. A escolha do felino não foi inocente, pois as crianças gostam de gato e o felino é conhecido como um animal inteligente. É isso. Boa noite, a nossa maquete é essa daqui e ela é localizada numa cidade do Japão chamada Fujisawa. Para a construção dessa maquete, nós tivemos 3 etapas importantes. A ampliação da imagem em tamanho A3, a passagem da imagem para o papel vegetal e também do vegetal para uma folha A3 que serve de base para a nossa maquete, certo? Como eu disse antes, essa casa é localizada no Japão, na cidade de Fujisawa, e todas as casas da cidade são exatamente iguais. Essa casa tem em torno de 163 metros quadrados e custa aproximadamente $550 mil. A ideia é que ela evolua com o tempo e sempre use tecnologia limpa. Essa casa já veio com uma proposta com energia limpa e diminuição na agressão ao meio ambiente. Com isso, todas as casas dessa cidade, incluindo essa, tem uma diminuição na poluição de 70%. Isso tem uma diminuição na produção de gás carbônico, na emissão de gás carbônico de 70%. Bom, toda casa ela é sustentável, a energia dela vem de painéis solares e também ela tem lâmpadas de baixo consumo que detectam presença. Os carros dessa cidade são híbridos e também funcionam a combustão. Mas o que são carros híbridos? São carros que funcionam tanto com combustão, tanto com eletricidade. Eu vou falar da casa em si agora. Na casa, esses painéis eles servem para tanto armazenar energia, quanto mostrar para os moradores da casa e da cidade quanto de energia eles gastaram no mês, no dia, na semana e etc. Essa casa ela foi construída na maquete, no caso, na casa de verdade, ela foi construída com os materiais certos. Aqui a gente construiu com material reciclável, que foi papelão. A gente só usou a base de isopor, que não é reciclável, mas o resto tudo reciclável. É isso. Boa noite, meu nome é Pietra, meu nome é Maria Rita e nós iremos falar da casa HLC, que é de Henrique e Luciana Cury. Bom, para a gente chegar nesse processo da maquete de finalização, nós fizemos primeiro uma impressão da casa em formato A3, depois passamos para o vegetal e por último para A3 novamente em formato sulfite.
Aqui nós também temos a planta da casa e depois que nós tivemos essas duas plantas, a gente fez a maquete em base dessa casa aqui. A Casa HLC, além de ser sustentável, ela fica em São Paulo, capital, entre Ibirapuera e Avenida Faria Lima. A Casa HLC é 6% mais cara do que as outras casas, porém ela economiza muito em energia e água. Ela está em processo final de construção e ela tem 325 metros quadrados. Bem, a placa ela tem placas solares, um telhado verde e é um ambiente bem arejado. Só lembrando que aqui elas não têm essas janelas grandes, a gente só fez para vocês conseguirem ver o interior da casa. A casa ela tem uma diminuição de 100% na parte de irrigação, na conta de água, e em períodos de seca, quando não chove, elas utilizam a água da Sabesp que passa por um cano aqui embaixo para ser utilizado, onde armazena 3.000 litros de água. A Casa HLC ganhou muitos prêmios, como vocês podem ver aqui. Ela ganhou o certificado de reconhecimento pela CETRI. Ela ganhou o prêmio Ouro pela GBC Brasil. Além disso, também ganhou o 5º lugar no prêmio SEM Global. E é isso. Muito obrigada por vocês estarem ouvindo a gente e tenham uma boa noite. O nosso tema é sobre inovações na alimentação no futuro. Os vários temas, tipo o meu tema tá falando sobre uma nova inovação que vai acontecer na agricultura, que é a agricultura vertical que está aqui na frente. Os meninos trouxeram novas ideias de alimentos, como que vão ser atribuídos os insetos como novos alimentos no futuro, porque eles possuem nutrientes que ajudarão a gente no futuro. E novas máquinas que ajudarão a transformar alimentos mais rápidos e tornar eles mais saudáveis. Aqui tem várias representações das máquinas que vão fazer isso e os meninos podem explicar um pouco sobre o trabalho de cada um deles. Boa noite, primeiramente, né? E, bom, nosso grupo, o que a gente vai falar, todos nós aqui, é sobre a medicina e, bom, eu vou dar um resumo aqui sobre esse tema, que é um tema que tem que ser bem falado pelas pessoas, que é muito importante para todos nós. Bom, aí vamos falar sobre no futuro. E no futuro, o que vai acontecer com a medicina? Primeiramente, a cada minuto ela vai mudando, a cada minuto ela evolui e com isso vai uma mudança drástica em tudo que hoje nós temos como medicina, vai ter uma mudança praticamente 100% para futuro, como 50 anos na frente, e vai ter uma mudança drástica, como por exemplo em cirurgias que serão usadas mais máquinas, exames básicos que fazemos hoje em dia podem ser também mais fáceis de serem feitos, como por exemplo para medir temperatura, pressão arterial e todas essas coisas podem ser medidas muito mais rapidamente com o uso dos robôs e com o uso do mecanismo elétrico que será implantado futuramente. E também as estruturas da medicina, dos hospitais serão completamente diferentes também, porque tem que fazer o paciente se sentir em casa, então tem que mudar completamente também para as pessoas com deficiências, de todos os modos também tem que ser mais implantadas em tudo isso, que a medicina vai mudar bastante futuramente. Muito obrigado. Aqui é o 7º ano, sobre moda. Eu vou falar sobre a fábrica, como vão ser fabricadas roupas, sapatos, joias no futuro. Aqui são esteiras que levam cestos de roupas ou de peças para poder descerem para tubos, para poder serem pintados, cortados, tudo.
E por dia são mais de 100 milhões de peças feitas por dia. Bom, a bioimpressão digital e holografia estarão aliadas à moda por causa da tecnologia vestível. Não serão só relógios tecnológicos que nós vemos hoje em dia. Serão também roupas feitas de grafeno, extremamente diferentes do que nós vemos hoje. E a impressão digital pode ser muito usada para uma roupa ser feita. Agora é minha vez. Então, assim, futuramente as roupas vão ser muito tecnológicas. Não vamos precisar comprar as roupas novas, porque futuramente a gente vai poder apertar um botão ou conectar nossa roupa via Bluetooth e mudar a cor, estampa e textura da nossa roupa. E para Nancy Tilbury, do estúdio XO, que trabalha num laboratório de moda de Londres, ela descreve que no futuro teremos uma pele digital. E essa segunda pele funciona como um sistema operacional de corpo e vai nos conectar com uma infraestrutura da internet das coisas. Depois da roupa ser fabricada, ela é transportada para um desfile para as pessoas aprovarem ela e também fazem roupa para cachorros, como vocês estão vendo. E depois de serem autorizadas, elas vão para outras lojas, como a gente colocou a Nike, a Gucci e a Swarovski, para dar exemplo. Muitos já acham que no futuro o gosto pela moda irá enfraquecer, mas na verdade irá aumentar muito. Nos desfiles você poderá comprar instantaneamente, olhando para a roupa, comprando quando ela é desfilada na passarela. Eu, Isabela, vou falar sobre o consumismo desenfreado no futuro. No futuro, o consumismo desenfreado ele perderá força devido às preocupações de sustentabilidade e ética. Eu vou explicar um pouco que, a partir do ano de 2050, mais ou menos, as roupas que são vendidas em lojas vão poder ser usadas muitas vezes, podendo mudar de tamanho, cor, textura, e você precisa comprar apenas uma em uma das lojas. E as lojas, todas elas serão com provadores motorizados e ao invés de caixas, serão totens. Antes de começarmos a explicar nosso tema, eu queria fazer duas perguntas. O que é lazer e como ele será no futuro? Então tá. A definição de lazer é o tempo livre de uma pessoa em qual pratica uma atividade prazerosa durante determinada parte do dia. Hoje nós vamos falar um pouco sobre lazer no futuro. Nossa maquete vai representar um pouco disso, mostrando uma possibilidade do lazer no futuro, misturando tecnologia e ficção. Aqui, assim, imaginamos um parque de diversões no espaço, com planetas interligados por cápsulas, para facilitar a movimentação das pessoas. A Lua Na Lua temos carrinhos bate-bate voadores que estão em constante movimento. A Lua também Na Lua também é o quinto maior do sistema solar. E é isso. Aqui em Marte, que é o quarto planeta a partir do Sol e o segundo menor do sistema solar, foi construída a parada de uma montanha-russa que se chama Mind Flyer por conta da sua adrenalina, pois no percurso o carrinho volta de ré. Aqui, esse é Júpiter. Ele é o maior maior planeta do sistema solar e a gente construiu nele um castelo da Disney. E como existem várias, Disneylândias pelo país, pelo mundo, também poderá ter uma Disneylândia no espaço também. Eu vou falar sobre Saturno, que é o segundo maior planeta do sistema solar, onde foi feito um bungee jump, que é o segundo maior. Foi feito um bungee jump, que é uma atividade que consiste em saltar numa altura preso pelos tornozelos ou
cintura. Urano é o 7º planeta a partir do Sol e o 3º maior do sistema solar. Nele foi construído um parque de dinossauros, pois no futuro talvez seja possível que eles voltem à vida e sejam um animal comum. Boa noite, meu nome é Vicenzo. Eu vim falar sobre o submarino, um transporte aquático desenvolvido para analisar o fundo do oceano, como as águas e os peixes. E daqui a 30 anos ele vai ser mais tecnológico e vai ser feito de fibra de carbono. Boa noite, meu nome é Yuji. Vou falar sobre o material, o preço, o combustível e a rapidez do submarino. O material principal vai ser a fibra de carbono, o combustível vai ser a água e o preço vai variar do lugar que uma pessoa vai ir. Pode ser passeio, viagem e o passeio vai ser R$30 em 20 minutos e a viagem vai ser R$265. A rapidez do submarino pode chegar até 90 km/h. Boa noite, meu nome é Dandara e eu vou falar um pouco sobre esportes do futuro. Que tivemos dificuldade durante a pesquisa, pois eles do futuro e tivemos que apresentar no VR, que é a apresentação, que é o sistema de realidade virtual, e os drones e os carros voadores. Oi, meu nome é Maria Clara e eu vou explicar um pouco sobre o que é o VR. O VR, em sua tradução original, significa Virtual Reality, que é o termo que designa todo tipo de tecnologia computacional, recriando através de recursos visuais um universo totalmente paralelo e tecnológico para o usuário. De modo geral, o VR é uma tecnologia vestível que comumente é apresentada em forma de óculos ou capacete. Oi, eu sou o Sérgio e vou falar um pouco sobre nossa maquete. E para chegarmos a essa maquete, estudamos e pesquisamos muito sobre como seria o esporte no futuro, pois muitas pessoas pensam e têm a fantasia diferente de como seria o esporte no futuro. E essa é a nossa fantasia de como seria o esporte no futuro. Oi, eu sou o Caio. Bem, em nossa maquete temos um estádio de VR, carros que flutuam, uma corrida de drone e uma academia totalmente tecnológica e futurística. Nosso grupo escolheu esse tema pois é um tema divertido e fácil de ser compreendido pelo público, além de ser um tema recorrente em nossas pesquisas. Oi, meu nome é Paula, eu vou falar sobre os carros que flutuam. Nós tivemos a ideia de colocar esses objetos porque achamos que a tecnologia no futuro irá seguir cada vez mais os princípios da economia sustentável. Os carros flutuantes certamente diminuirão o trânsito e, como serão recarregáveis, ajudarão o meio ambiente reduzindo a emissão de poluentes. Oi, eu sou a Lia e eu vou falar sobre a corrida de drones. A corrida de drones já existe, mas ela vai aperfeiçoando até virar uma grande atração. A corrida de drone vai ser tão grande que vai ocupar mais ou menos um campo de futebol ou um campo de Fórmula 1. Eu sou a Mariana e eu vou falar sobre a Academia do Futuro. Nós escolhemos esse tema pois os músculos atendem desde frequentadores ocasionais até atletas profissionais. Aqui tentamos reproduzir uma abordagem mais tecnológica, onde o atleta poderia ter o corpo mais musculoso em pouco tempo através da nanotecnologia e reprogramação genética. Eu sou Letícia, eu vou explicar o estádio de VR. Os estádios, eles são um símbolo e significam muito para os esportes no mundo inteiro, porque todos os clubes de esportes têm o seu próprio estádio, o seu estádio apropriado para o esporte e o estádio do clube. E a realidade virtual é uma das coisas que as pessoas mais esperam ver no futuro de uma forma mais ampliada do que do jeito que é hoje. A gente tentou unir as duas coisas. E aqui tem 4 jogadores usando óculos de realidade virtual, jogando um contra os outros num esporte que está passando aqui nos telões para o público ver. Boa noite, meu nome é Gabriela e hoje eu vou falar sobre Concorde, o avião supersônico.
Concorde desde antigamente já impressionava a todos, atingindo a velocidade de 2.179 km por hora. Então, provavelmente no futuro, poderá atingir até 6.437 km por hora. O seu combustível será o hidrogênio e o principal material de sua construção, o policarbonato. Assim, não utilizamos tantos recursos naturais. O preço de sua construção poderá chegar até 10 bilhões de dólares e o preço de sua passagem poderá diferenciar pela classe e a empresa escolhida. Boa noite, meu nome é Ana Laura e eu vou falar sobre avião Concorde no futuro. Os projetistas já estão construindo um Concorde mais futurístico. Daqui a aproximadamente 30 anos, o Concorde será diferente. Ele será mais ágil e poderá levar produtos e passageiros. Ele será confortável como um hotel 5 estrelas. Obrigada. Olá, boa noite. Meu nome é Caterina e eu vou explicar um pouco dos automóveis voadores. Eles são feitos de materiais mais recicláveis, como cascas de frutas, ovos e fibra de carbono. É um material mais leve do que o carbono. Esses carros vão ser mais resistentes, logo as pessoas não vão precisar trocar de carro geralmente. A bateria desses carros vão ser energia solar e uma energia ecologicamente correta. Esses carros vão ser resistentes, bons e amigos do meio ambiente. Boa noite, meu nome é Letícia e eu vim explicar sobre a diferença entre os automóveis voadores e os automóveis. Bom, a diferença deles é que quando você vai viajar de avião, você paga passagem para viajar uma vez. Agora, quando você paga por um automóvel, você paga caro, mas ele vale muito a pena, porque você poderá viajar a hora que você quiser e quando você quiser. E com a nova chegada desses carros, você terá que tirar a habilitação de novo e aprender novos comandos para viajar com mais segurança. Boa noite, meu nome é João Gabriel e hoje eu vou falar um pouco dos automóveis voadores. Os automóveis voadores vão ser feitos em um galpão específico e preparado. Os carros vão ter uma plataforma, que vão permitir com que eles consigam voar. Essa plataforma também vai ajudar na decolagem dos carros. Esses carros voadores também vão poder planar no céu. Boa noite. Meu nome é Luana. E meu nome é Laura. E nós iremos falar sobre o Cruzeiro do Futuro. Os cruzeiros do futuro irão ser mais rápidos do que nos dias de hoje. Eles também irão favorecer o meio ambiente sem gastar tanta energia. Serão demorados o processo, por quê? Para que os passageiros estejam em segurança e acomodados. A gente também acha que o cruzeiro seria um ótimo transporte para o nosso futuro. No futuro, os navios serão feitos de fibra de carbono, que é um material leve e super resistente. Existirão empresas que, quando algum navio afundar, eles irão recolher os materiais do fundo do mar e, com isso, a água será menos poluída. O preço das passagens também serão muito mais acessíveis, pois os cruzeiros serão muito mais comuns entre a sociedade. Esse daqui seria o representador do cruzeiro. E esse daqui é o pier. E esse daqui é o barco que pega as pessoas e levam para o cruzeiro. O cruzeiro não pega as pessoas porque o cruzeiro não pode chegar muito perto aqui da areia e do pier, porque senão ele pode quebrar o pier e também pode entrar na areia. Boa noite, meu nome é Aline. Vou falar sobre um transporte que pode ser utilizado para ajudar os deficientes ou pessoas que perderam seus membros inferiores a andar. Esse transporte já está sendo estudado pelos japoneses. É Serral, uma prótese que é feita de pele biônica e outros materiais 100% recicláveis e que podem ficar expostos à água. Já que tem sensores conectados ao cérebro, sua velocidade é controlada pelo próprio usuário. Seu valor de fabricação custará cerca de R$50 mil e o seu valor para o usuário custará cerca de R$5 mil. Boa noite, meu nome é Júlia e eu explicar a importância sobre a prótese. A prótese irá ajudar as pessoas a terem uma vida melhor para se movimentar e poder andar como pessoas normais. Não é legal vermos aquelas pessoas precisando de ajuda e não poder fazer nada. Então, por isso que fizemos esse projeto. Como já está sendo estudado por japoneses, daqui a uns 15 anos já vai estar nos hospitais do mundo inteiro. Boa noite, meu nome é Joane e hoje eu vou falar sobre a resistência, a velocidade e o material do jet ski do futuro.
Bom, ele será bem resistente, pois no futuro ele é aberto hoje em dia e no futuro ele terá um botão para ser fechado. A velocidade. Ele será muito veloz, pois ele percorrerá 300 km por hora. Em uma viagem de 1 hora, ele percorrerá em 30 minutos. E o material dele é fibra de carbono. Boa noite, meu nome é Lara e eu vou falar sobre o jet ski do futuro. No futuro, ele será o meio de transporte mais comum, por isso será mais utilizado. Ele também será feito de materiais melhores e recicláveis, ajudando o ambiente, e reutilizar a água, ajudando ainda mais o ambiente. Boa noite, meu nome é Bianca e hoje vou falar sobre o jet ski do futuro. O jet ski do futuro suportará no mínimo uma pessoa e no máximo 6. E ele será movido à luz solar. Em média, o custo será 80 mil para a fabricação e 580 por pessoa. E esse é o flyboard, que é uma bota que conforme vai pegando a pressão da água, ele vai subindo e chegará no mínimo a 5 metros de altura e no máximo a 10. E esse daqui é o robô do futuro, que ele passará na praia recolhendo todo o lixo e deixando a praia menos poluída. Meu nome é Matheus, vou falar sobre o trem-bala do Japão. Ele custou aproximadamente 10 milhões de reais para ser construído e custará em torno de 5 a 25 reais por pessoa, dependendo da distância e do local onde ela percorrerá até seu destino. Boa noite, meu nome é Pedro. Vou falar sobre o metrô de alta velocidade. Esse metrô será usado em todos os países daqui a mais ou menos 5 anos, pois já está sendo construído no Japão. A importância é que ele não prejudicará ao meio ambiente e ajudará as pessoas a chegarem em seus destinos sem atraso. Boa noite, meu nome é Kaique. Vou falar sobre o trem-bala. O trem será feito de madeira reciclada e fibra de carbono. E o combustível dele será produzido de cascas de frutas, será transformado em líquido. Caso o combustível acabe, ele poderá usar energia solar como combustível. A velocidade dele será aproximadamente 500 km por hora. Olá, boa noite, eu sou o Fernando. Eu vou falar sobre o Highlander 10. Eu acho que ele será muito grande para suportar muitas pessoas. Provavelmente ele será produzido em 30 anos. A importância dele é que ele não precisará de pista de voo para voar. Assim não precisará fazer desmatamento. E ele é menos poluente, porque não usará combustível fóssil. Vai lá, Felipe, por favor. Boa noite, meu nome é Felipe. Hoje vou falar sobre o Highlander 10. O Highlander 10 é uma aeronave flutuante, 25% maior que o Boeing 747. A aeronave tem quase 38 litros de volume e pode subir até 6 mil metros de altura e se mover a mais de 140 km por hora. Boa noite, meu nome é João Pedro e hoje eu vou falar sobre o drone. Para quem estava pensando que a batata frita e o hambúrguer iriam pousar no seu quintal, não será bem assim que o serviço funcionará, né? Os drones irão até uma área de retirada para receber e levar o seu lanche até a casa dos clientes. Mas isso significa que os 4 milhões de automóveis brasileiros que trabalham para empresas não rende, até porque não há previsão do serviço ser expandido para outros países. Boa noite, meu nome é Gustavo, vou falar sobre os drones. Eles são todos feitos de material plástico e reciclável. Eles vão usar energia solar. E também para trazer entrega, tipo comida, entrega, documentos, essas coisas. E vai ser muito rápido, tá bom? A gente vai falar sobre o carro inteligente que carrega com energia solar. Esse carro solar é um carro eletrônico e os materiais usados para esse carro é muita tecnologia, uma tecnologia bem avançada e muita rapidez para chegar ao destino que você desejar. Boa noite, meu nome é Danilo, estou aqui para falar sobre o carro do futuro. O carro do futuro será carregado a energia solar. Eles serão muito rápidos, podendo chegar até 300 e 500 km por hora. O carro do futuro, o preço dele será equivalente ao de um HB20, por exemplo, só que numa forma mais evoluída. Boa noite, meu nome é Nicolas. Vou falar sobre a bolsa do futuro. Os materiais serão todos recicláveis e nenhum irá prejudicar o meio ambiente. O principal material é a fibra de carbono, que é um material leve e resistente. Sem combustível, a bolsa será movida pelo mar. O preço da passagem ficará em torno de 10, 20 reais para uma travessia de 30 minutos.
Boa noite, meu nome é Gustavo Watanabe e hoje eu vou falar sobre a importância da balsa futurística. A balsa futurística é importante para transportar carros de um lugar para o outro no mar. O combustível é feito por luz solar. Passa a grana, passa o fone. Boa noite, meu nome é Erika e hoje eu vim falar sobre a velocidade da balsa. A balsa é adotada por 4 motores a diesel que as permitem alcançar a velocidade máxima de 20 nós, que é aproximadamente 40 km por hora. Então, aqui é o esgoto que está filtrando a água. Aqui da água filtrada, aqui dentro ela está sendo... Ela está oxigenando e passando para o rio de novo. Essa água, ela não pode ser consumida só pelos peixes, ela só vai... só os peixes que podem tomar essa água. Ela serve para os peixes e meio de transporte. Isso já foi feito em Paris, no rio Sena. Eles demoraram 15 anos para fazer e hoje, como a gente disse, a água não é potável, mas ela é utilizada para os peixes e para meio de locomoção. Água no futuro é um tema que preocupa muitas pessoas, porque as nascentes de água que a gente tem hoje estão secando rapidamente. E isso, junto com a poluição, o aumento de população, o desmatamento e o aquecimento global, vai diminuir muito o tanto de água que cada pessoa pode consumir. E com a diminuição da quantidade de água, o preço da água ele vai subir, né? E ela pode se comparar um dia com o preço de ouro, o preço de uma barra de ouro, como exemplo. E também com essa diminuição de água, pode ocorrer guerras pela quantidade de água, pelo consumo, assim como ocorre pelo petróleo. O Brasil é um país muito privilegiado. Nele tem 11,6% de toda a água potável no mundo. Só que ele é poluído com o depósito de lixo e do esgoto. Estima-se que em 2050 vão ter 9,3 bilhões de pessoas no mundo e 2 a 7 bilhões de pessoas não vão ter acesso à água de qualidade. No passado, as balsas eram embarcações feitas de madeira, usadas para atravessar rios em cabos fixados em margens. Eram usadas para transportar pessoas, cargas e animais a curtas distâncias, onde não existia pontos para travessia. Atualmente, as balsas são feitas de metal, aguentando mais peso. A primeira... Meu nome é Enzo, eu vou falar um pouco sobre as bicicletas. A primeira bicicleta foi projetada por Leonardo da Vinci no século XVI. Em 1885, o francês Sargent fez as 2 rodas do mesmo tamanho e inventou a cadeira de transmissão de movimentos e acrescentou os pedais. Assim nasceu a bicicleta. Em 1898, a bicicleta chegou ao Brasil, vinda da Europa. Foram ocorrendo várias mudanças e aperfeiçoamentos, até chegar no modelo que conhecemos hoje. Oi, meu nome é Pietro e vou falar sobre a maquete da carroça. A carroça é um meio de transporte muito antigo, utilizado de deslocamento de carga de um lugar para o outro. Ela surgiu por volta de 300 anos de Cristo. O uso dela é um pouco comum em centros urbanos. Ela é movida pela atração humanas e de animais, sendo cavalos, jegues e burros. Em 1895, o alemão Karl Benz desenhou e construiu o primeiro caminhão da história. Ele era movido a gasolina e tinha 2 marchas, uma para frente e outra para trás. Assim, o transporte que era feito por meio de tração animal passou a ser feito pelo caminhão. Olá, meu nome é Lorena e eu vou falar um pouco sobre o submarino. No século XV, Leonardo da Vinci desenvolveu uma ideia de uma nave submarina. O holandês William Bourne foi quem abriu as portas para o primeiro protótipo de uma embarcação capaz de operar de forma submersa. O inglês Cornelius Dearborn foi quem criou o primeiro submarino, em 1620.
Os submarinos foram muito usados na Primeira Guerra Mundial. Em 1955 surgiram os submarinos nucleares. Muito obrigada e tenha uma boa noite. Olá, boa noite. Meu nome é Renato e hoje eu falarei um pouco sobre o Zeppelin. O Zeppelin é o dirigível de origem alemã. O dirigível tem uma plataforma de metal em qual o balão se apoia. Com uma bomba, o dirigível recebe gás hélio, que é menos denso que o ar. O gás hélio sobe e puxa o dirigível para cima. Em 22 de maio de 1930, ocorreu a primeira viagem de Zeppelin no Brasil. Zeppelin, na sua época, era o maior, melhor e mais luxuoso dirigível do mundo. Em 3 de maio de 1937, Zeppelin zarpou de Frankfurt para Nova Jersey. Faltando 10 metros para o Zeppelin pousar, o dirigível incendiou-se, terminando assim a era Zeppelin. Muito obrigado, espero que tenha uma boa noite. Oi, boa noite. Hoje eu vim apresentar os navios de carga e os navios de passageiro. No passado, os navios de passageiro transportavam grande quantidade de pessoas por um baixo custo, desde o tempo do passado. Eles faziam travessias entre a América e a Europa, e não era nada confortável os navios. Eles faziam as travessias dos países, de um lugar para o outro, as pessoas iriam ir. Inicialmente era feito de madeira, mas acabou também sendo feito de parte de ferro. Obrigada, tenha uma boa noite. Oi, boa noite. Meu nome é Maria Luísa e eu vou apresentar o 14 Bis, o primeiro avião a ser decolado. Santos Dumont sempre teve orgulho de ser brasileiro. Ele era conhecido como pai da aviação. O 14 Bis demorou cerca de 2 meses para ser construído. Ficou pronto no fim do primeiro semestre de 1906. Em 23 de outubro de 1906, o 14 Bis voou 60 metros e chegou a 3 metros de altura. Em abril de 1907, ocorreu o último voo de 14 Bis. Ele voou 50 metros e caiu. Santos Dumont não tentou consertá-lo. A maior decepção foi quando o Santos Dumont descobriu que os aviões seriam utilizados para as guerras, e esse não era o objetivo. Boa noite. Olá, muito boa noite. Meu nome é Milena e vim falar sobre a caravela. A caravela foi uma embarcação típica da época de grandes navegações e descobrimentos marítimos. As caravelas eram feitas de madeira. Transportavam centenas de homens e toneladas de mercadorias. Possuíam uma ou mais delas grandes e altas. As caravelas foram importantes para o comércio e o transporte das especiarias das Índias para a Europa, além de transportar ouro e prata que retiravam do continente americano no século XVI. Os piratas utilizavam as caravelas para saquear regiões. As caravelas eram adaptadas por canhões. Muito obrigada e boa noite. Olá, boa noite. Eu vou falar sobre o ônibus. O ônibus foi feito na França, com o objetivo de revolucionar como as pessoas se transportar de um lugar para o outro. Com isso, nasce o transporte público. O primeiro transporte público no Brasil chegou na cidade do Rio de Janeiro, depois foi para a cidade de São Paulo, em 1911, com capacidade para 25 passageiros. Meu nome é Vinícius, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a liteira. A liteira foi muito usada no século I a.C. Era um meio de transporte parecido com uma cadeira portátil. Era carregada por escravos e por animais. As liteiras variavam em apresentação e luxo, conforme a condição econômica do proprietário. Obrigado e tenha uma boa noite. Em 1804 foi construída uma locomotiva a vapor, mas não teve muito sucesso por ser muito pesada para a linha ferreira. A locomotiva a vapor é o resultado da união do fogo e da água, que causa o movimento desse meio de transporte. A locomotiva é construída em madeira, ferro, aço, cobre e bronze. Substituiu a força animal dos carros usados nas minas ferreiras de carvão inglesa. Oi, meu nome é Rafael e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o carro e a moto. Dirigir é um meio de independência do homem. Os primeiros automóveis foram frutos de inúmeras experiências e adaptações tecnológicas. A partir da máquina a vapor, o automóvel ganhou vida. Em 1769, o francês Cugnot criou o primeiro carro a vapor, primeiramente utilizado para transportar canhões do exército francês. Andava a 4 km por hora e carregava até 4 toneladas. O carro chegou ao Brasil em 1891, trazido por Santos Dumont. A motocicleta.
Dois engenheiros, Gottlieb Daimler e Wilhelm Maybach, criaram a primeira motocicleta em 1885. Inicialmente era movida a gás, depois foi a gasolina. Obrigado, tenha uma boa noite. Boa noite, meu nome é Natalia e hoje eu vou falar um pouquinho sobre as charretes. As charretes são meios de transporte terrestres urbanos mais antigos, de 1950. As charretes são movidas por tração animal. O crescimento da população fez surgir esse meio de transporte para facilitar a vida das pessoas. Quase ninguém tinha carro e os migrantes tiveram a ideia de trabalhar como charreteiros. São usados para transporte de pessoas, geralmente a passeios turísticos. Boa noite, eu sou a Mariana. A carruagem é o meio de A carruagem surgiu no século XIII a.C. A carruagem foi usada até meados no século XIX. Ainda hoje é usada no Reino Unido pela família britânica Rainha Elizabeth II. A carruagem foi usada até no século XIX. Ainda hoje é usada. Olá, boa noite. Eu sou Yuito e eu vou falar sobre o barco à vela e o barco a remo. O barco à vela surgiu na civilização ocidental há 5.000 anos atrás, 5.000 anos antes de Cristo. O barco à vela é impulsionado pelo vento e a primeira competição foi realizada há 300 anos atrás. O remo surgiu como transporte no ano de 1700 na Inglaterra. O barco a remo chegou no Brasil no ano de 1983. Antigamente, a maioria dos barcos a remo eram feitos de madeira. Olá, muito boa noite. Meu nome é Rafaela e hoje eu vou falar um pouco sobre os bondes. O primeiro bonde elétrico foi utilizado no país de Gales, no Reino Unido. De tração animal, era puxado por cavalos e depois, mais tarde, por meio de máquinas movidas a vapor e energia elétrica, movimentava sobre trilhos. Destinado a levar passageiros, hoje em dia o bonde é meio de transporte rápido, que em Portugal, por exemplo, obedece todas as regras de trânsito como qualquer outro veículo motorizado. Olá, boa noite. Meu nome é Sofia e vou falar um pouco sobre a canoa. Na época da descoberta do Brasil, a canoa monóscula foi descrita pelo rei de Portugal, através da carta Perovaz de Caminho. A canoa monóscula é feita de um tronco de árvore que foi escavado até formar o barco para flutuar, que era usado pelos indígenas que eram grandes navegadores e grandes construtores. Olá, boa noite. Eu sou a Luana e vou falar um pouco sobre o balão. O balão representa a primeira tentativa do homem em alcançar os céus. A primeira tentativa ocorreu em 1709, pelo padre jesuíta Bartolomeu de Gusmão. Em 1783, os irmãos franceses criaram um protótipo e levaram ao interior do balão alguns animais. No final da expedição, todos estavam bem. Antigamente, os balões eram usados para a guerra. Hoje em dia, é usado para entretenimento. Obrigada, tenha uma boa noite. Os livros são usados há muitos séculos. Durante a antiguidade, os primeiros livros foram escritos em pedras ou tábuas de argila. Os alunos usam a caneta tinteiro. Precisavam colocar tinta o tempo todo. Tinham que tomar cuidado para não borrar o caderno. Na carteira ficava um vidro de tinta. A caneta e tinteiro são resultado para recrutado para disponível e recrutado para tinta e caneta refutado. As salas de aula antiga na Grécia eram únicas, com idades variadas. As crianças eram educadas de modo informal. No passado, os alunos que não obedeciam, não faziam as lições, tinham como castigo ficar ajoelhados no milho. A roupa utilizada pelos professores antigamente era algo mais formal, como terno e chapéu. Antigamente, no século XIX, as salas eram separadas e essa sala é dos meninos e os professores eram homens. Os uniformes das meninas antigamente esbanjavam charme. Elas usavam meia, 3/4 e sapato de verniz. Saias plissadas que eram complementadas com suspensório da mesma cor e que, por sua vez, combinavam com gravatinha destacada sobre a camisa branca de gola e botões. Em dias de festa, usavam o uniforme de gala. Passo do colégio, 1554, que deu origem em São Paulo. As salas eram separadas.
Essa era só de meninas. Na educação infantil só era mistas e a professora só era mulher. O uniforme dos meninos antigamente era composto de camisa branca de gola e botões, calça de tergal ou bermuda, suspensório da mesma cor, gravata combinando e sapatos de verniz. Para o inverno, havia um blusão flanelado bem estilo colegial. A palmatória era um instrumento usado na escola do passado para castigar os alunos com golpe na palma da mão. Na Idade Média, o conhecimento ficava restrito somente aos filhos de membros da igreja e dos nobres. Na pré-história, onde tudo começou. Na pré-história, usavam pele de animais para se proteger do frio. Na Mesopotâmia surgiu a tecelagem. Na Mesopotâmia, o tecido era enrolado ao corpo. No Egito, os faraós usavam um tipo de roupa mais luxuosa para se diferenciarem dos outros. No Egito, os faraós usavam um tipo de roupa mais luxuosa. No Egito. Não, eu tô falando só isso. O Luís XIV inventou uma luxuosa maneira de se vestir para mostrar seu poder. O rei Luís XIV adorava participar de bailes para mostrar suas roupas. Foi chocante, foi inovador para a época. Na medicina antiga, os diagnósticos eram imprecisos ou não existiam. A forma de tratamento era arcaica e os aparelhos médicos não tinham precisão. Isso fazia com que o índice de mortalidade fosse grande. E esses daqui são os utensílios que eles usavam antigamente. E por mim, este daqui é o pior, por causa que assim, os médicos usavam isso daqui, ó, pra fazer a pessoa dormir. E com isso, eles pegavam essa ferramenta e perfuravam o crânio da pessoa. Esse daqui é uma faca de amputação. Antes desse daqui, usavam um serrote para cortar. Esse daqui é uma ferramenta para furar o osso. Daí as duas pinças, elas seguram o osso e o negocinho no meio vai girando e perfurando. A minha maquete é sobre sangria, é como se retirava sangue antigamente. Eles utilizavam sanguessugas e da falta de sanguessugas, eles começaram a fabricar sanguessugas falsas, que é essa daqui. Aqui era onde caía o sangue. Não existia anestesia e quando tinha anestesia, eram bebidas alcoólicas. A condição na medicina antiga era muito precária. Desfibrilador era usado para dar uma carga elétrica no coração. Garrafa de transfusão de 1978. Usa uma faca de 1800 usada para amputações. E uma máscara da peste negra. Boa noite. Hoje eu vou falar sobre a evolução do estetoscópio. Esse estetoscópio é o primeiro estetoscópio a ser inventado. E foi inventado em 1761. Esse daqui é o segundo estetoscópio a ser inventado e foi inventado em 1794 a 1879. Esses três estetoscópios foi inventado em 1794 a 1879. Este daqui foi inventado em 1851. Este daqui foi inventado em 1894. Este daqui foi inventado em 1869 e 60. Este daqui foi inventado em 1961, que é esse que nós usamos até hoje. A minha maquete, ela simula uma farmácia antiga.
No século XVIII, os remédios eles eram feitos à base de ervas. Eles eram feitos à base de ervas, uns como tinturas, óleos ou pomadas. O de tintura, eles pegavam a erva, colocavam no álcool e para não ficar muito forte, depois eles colocavam na água. O óleo, eles pegavam a folha ou a pétala da erva e esmagavam até sair o óleo. E a pomada, eles pegavam a erva e misturavam com creme. Na época era utilizado banha de porco. Aqui tem alguns exemplos para vocês verem. A minha maquete fala sobre... A minha maquete fala sobre fala sobre uma sala de cirurgia de antigamente. Aqui temos um raio-x e quando o sangue ficava em potes de vidro. Aqui, a maioria dos utensílios não eram reutilizáveis, e sim de ferro ou de alumínio. Fotos ao lado. Boa noite. Aqui representa uma sala de cirurgia com o paciente, com os órgãos do paciente à mostra e poucos equipamentos cirúrgicos. Aqui representa os pulmões, o coração, o fígado, o estômago, o rim, o intestino grosso e o intestino delgado. Boa noite. Essa daqui é a minha maquete, representando alguns instrumentos da medicina antiga. Exemplo, o estetoscópio, o álcool, a seringa de vidro, o serrote e o rato. O estetoscópio ele é usado para ouvir o pulmão e o coração. O álcool ele era usado como anestesia, a bebida alcoólica. A gente também tem a seringa de vidro, que ela não é usada muito bem hoje em dia, por causa que, além dela ser difícil de esterilizar, ela quebra muito fácil. A gente também tem o serrote, que era usado para cortar alguns membros do corpo quando a doença fosse muito grave. Uma das doenças citada aqui na minha maquete é a peste negra, que ela é dada pela pulga do rato. Boa noite. A minha maquete é sobre a medicina antiga. Aqui temos uma garrafa de transfusão de sangue. Aqui é a cadeira de parto usada antigamente. Aqui temos a máscara que tratava a peste negra. Temos aqui o tratamento para escoliose. E aqui temos um aparelho para coluna vertebral. Aqui temos remédios usados antigamente. Temos faca para amputação de partes do corpo, usada na Alemanha. Temos facas de cirurgia usada na China antigamente. E aqui temos o antigo desfibrilador. Obrigado. Toma, começa. Vou apresentar curiosidade da medicina do passado. Esse daqui é a transfusão de sangue. O sanguessuga, ele puxava o sangue e você cortava, escorreu o sangue. Aqui tinha a prótese de mão, feita de madeira. Para quem não tinha mão, substituía e colocava na mão. Aí tinha a máscara. Quem tinha queimadura de um lado só do rosto, pegava, colocava essa máscara e cobria a queimadura. Isso aqui é instrumentos da medicina. Se quiser, tem um aqui. Acabou. Não tem mais nada. Boa noite. Essa máscara os médicos produziam pondo ou vidro ou plástico. Nesse bico eles punham ervas aromáticas porque eles pensavam que a doença transmitia no cheiro, mas os ratos que traziam. Então os médicos acabavam morrendo porque essa máscara não adiantava nada. Aqui antigamente era um tratamento contra a escoliose e aqui é uma máscara contra o auge da peste negra e no bico eles colocavam aromas. Boa noite a todos. Não, o que eu fiz? Minha maquete é sobre amputação de pernas antigamente. Você já deve ter pensado como as pessoas amputavam as pernas ou os braços antigamente. É um fato bem curioso
Mas as pessoas... Olha o quê? Desculpa, é muito agressivo. Mas as pessoas bebiam a bebida alcoólica mais forte que elas encontravam e iam amputar a perna. Isso até 30 de março de 1842, quando o primeiro médico aplicou anestesia no seu paciente. Oi, eu sou a Lorena Sanches e eu queria apresentar minha maquete. Antigamente existiam umas parteiras que ficavam nas ruas para poder cuidar das moças que tinham bebê na rua. Ou seja, quando não dava tempo de chegar até o hospital. Aí, aqui dentro é um hospital de verdade mesmo. E eles usavam tesouras antigas para poder fazer cirurgias em seus pacientes. Um exemplo foi quando um médico resolveu fazer uma cirurgia em si mesmo. Posso começar? Oi, boa noite a todos. Me chamo Isabela. Eu vou falar sobre a minha maquete. Medicina é a ciência e a arte de curar. Os primeiros registros sobre a medicina foram descobertos na medicina do passado. Na Idade Média, nas cirurgias realizadas, existia necessidade de usar anestésicos, suco de plantas extremamente venenosas, e para combater a peste eles usavam sapos vivos. Boa noite a todos. Essa é a minha maquete. Ela fala sobre a Santa Casa. Esse é o exame neurológico com dispositivo elétrico. Essa para as pessoas que não tinham perna era para o teste de perna. Essa era a garrafa que usavam para pegar sangue de outras pessoas. Essa era a técnica de enfermagem de radiologia na Primeira Guerra Mundial. Esse era o kit dos cirurgiões da Guerra Civil Americana. Esses são os bebês tomando banho de sol. Aqui é onde botava as crianças que tinham poliomielite. E aqui é o aparelho criado pelo Dr. Clark, usado para coluna vertebral. Pode começar? Boa noite, eu vou apresentar minha maquete. O surgimento da Santa Casa foi em 1562. O seu nome completo é a Irmandade de Santa Casa de Misericórdia. É o maior hospital da América Latina. Já foi uma das maiores faculdades de medicina no Brasil. Permanece em Santa Cecília. Boa noite, meu nome é Otávio, eu vou apresentar um pouco da minha maquete. Aqui está a sala de
a sala de fisioterapia de Alt-Reg. Aqui é o bronzeamento de bebês no asilo de órfãos de Chicago para compensar o raquitismo em 1925. Desinfecção com duplo mofado. Técnico de radiologia da Primeira Guerra Mundial. E por fim, nós temos o tratamento de peste negra com ranço. A medicina é algo realmente fascinante. Vou falar um pouco da coragem dos primeiros homens que se aventuraram no mundo de conhecimento ainda pouco explorado para salvar a vida de outras pessoas. Pode começar? Minha maquete mostra um quarto de hospital com uma paciente tomando sangue. Eu usei alguns materiais recicláveis e outros não. Eu fiz ela com tema medicina no passado. Antigamente não se conseguia fazer a transfusão de sangue, pois não conseguiam tratar o sangue. Mas hoje em dia já existe a doação de sangue e salva muitas pessoas da morte. Pode começar? A minha maquete fala sobre a medicina do passado e sobre a vacinação. Antigamente não se existia a vacina. Então, e por isso iam médicos e freiras e faziam exames nas pessoas. Então, os médicos iam tratar os pacientes e as freiras iam cuidar dos filhos dos pacientes e ajudar os médicos. Hoje em dia, já existe a vacina, que ajuda muitas pessoas a se prevenirem de doenças. Boa noite a todos. Hoje eu vou falar sobre a sanguessuga artificial. Sanguessuga artificial de 1800. Sabia que a sanguessuga era tão popular em tratamentos para uma série de condições médicas? Daí que a sanguessuga artificial foi inventada em 1840 e foi utilizada com frequência em cirurgias de olho e orelha. As lâminas rotativas cortavam uma ferida na pele do paciente, enquanto que o cilindro seria utilizado para produzir um vácuo que sugava o sangue. Boa noite a todos e obrigado. Boa noite para todos. Minha maquete é sobre o tratamento da insanidade. Os pacientes eram enrolados com lençóis molhados. Quando a gente estava no tratamento, não conhecia. Hoje em dia, os testes entregam cerca de 5% de pessoas no mundo, sendo 95% sendo países subdesenvolvidos. Ser propagado pelo mundo, um alimento básico importante para a nossa alimentação. Antigamente o pão era feito em casa. Essa massa era bem nutritiva. Hoje existe uma variedade de pães, incluindo os pães integrais, que contribuem para uma alimentação mais saudável. As indústrias inovam produtos com uma variada de porções em grãos e sementes. Hortas caseiras. Antigamente, as hortas eram cultivadas por família que plantavam produtos para o próprio consumo e para a venda. Naquele tempo, as pessoas não saíam para comer fora, pois era muito caro e não havia muitos restaurantes. Com o passar dos anos, a população cresceu e assim a necessidade de mais alimentos a serem produzidos mais rápido. Surgiram produtores que passaram a utilizar fertilizante para acelerar a produção desses alimentos. Hoje percebemos que vegetais sem agrotóxicos são mais adáveis para a saúde. Água potável, logo é sinônimo de vida. Sem ela não há vida. Antigamente, a água era retirada de poços e bicas, onde as pessoas usavam para sua sobrevivência. Hoje a água
Para a sobrevivência, hoje a água precisa ser usada com consciência, pois a água para ser consumida deve ser limpa, sem cheiro, sem cor e sem sabor. Por isso que se chama água potável. Depende de nós cuidarmos da natureza para que não nos falte essencial a água. Conservação de alimentos. Antigamente não existia refrigeração nem conservante para guardar os alimentos. Com o passar dos anos, foram desenvolvidas algumas técnicas para conservar os alimentos. Hoje, existem embalagens que ajudam a conservar os alimentos por vários meses. Vivemos uma vida bem agitada e as pessoas acabam se beneficiando desses alimentos e conservam refrigerados. Azeite e vinho são um produto conhecido de muitas civilizações. O vinho que antigamente servia para comemorações em festas ou eventos, hoje também é usado para algumas culinárias. O azeite sempre foi conhecido como ingrediente especial para temperar ou inovar alguns pratos. Existem vários tipos de vinho e azeite e são benefícios à saúde. Enlatados. Antigamente não havia preocupação de conservar alguns tipos de alimentos e não existiam técnicas para esses recursos. Com o passar dos anos, perceberam que a alimentação podia ser conservada em vidros ou latas, e isso garantia uma conservação por um período de tempo. Sobremesas e guloseimas. A alimentação do passado era bem simples. A maioria dos alimentos vinham com alto nível de fibras e baixo teor glicêmico. Muitas preparações eram assadas e preservavam a qualidade nutricional e muito corante, o que não faz muito bem à saúde, como doces, balas, pudins, etc. Frutas mais consumidas. A alimentação no passado era bem simples. Os alimentos eram assados e as frutas geralmente colhidas do pé. Hoje, muitos alimentos, principalmente frutas, foram trocados por alimentos prontos. No Brasil, de 10 pessoas, somente uma consome a quantidade ideal de frutas. Temperos e essas sempre foram conhecidos como ingredientes essenciais, tanto para temperar quanto para remédios. Os temperos são ingredientes essenciais para se elaborar pratos simples e sofisticados na alimentação. As ervas também são de grande importância, tanto para temperar como ajudar na saúde. Leite pasteurizado. O leite é um dos alimentos mais antigos usados na alimentação. Antigamente, toda a ordenha era feita manualmente, hoje em dia é feita através de máquinas. A pasteurização é um processo pelo qual o leite é aquecido em uma temperatura bem alta, resfriando imediatamente com a finalidade de destruir todos os micro-organismos. Esse processo iniciou a partir de 1970. A banha animal. A banha animal é a gordura extraída do porco. Antigamente, a banha era muito usada para a elaboração de pratos. A banha fornece pacotes perfeitos de vitamina D, excelentes para assar. Ela era um alimento muito apreciado pelos nossos ancestrais há milhares de anos. É um alimento pouco presente nas mesas de hoje, porém bastante falada. Embutidos. Esse tipo de alimento foi criado há mais de 1000 anos atrás, principalmente foi necessária para conversar mais, porque naquela época não existia geladeira, onde já, por exemplo, salsicha, linguiça, salame são alimentos. Tem alguns que já estão prontos para uma coisa rápida e prática.